Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de corporeidade. Na aula de hoje vamos falar sobre a transdisciplinaridade. Palavra grande, né? Bom, nós temos a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade. A gente vai ver qual que é a diferença de uma para outra. Para pensar na autonomia da educação física, precisamos abandonar a ideia de isolamento e pensá-la numa relação transdisciplinar exigente da interligação de saberes. A complexidade é a união do objeto específico na interligação dos demais saberes, diferenciando-se das definições reducionistas, que só percebem o objeto de sua disciplina, e dos holistas, que só veem o todo. A complexidade encontra-se justamente no âmago da relação entre o simples e o complexo, porque uma tal relação é ao mesmo tempo antagônica e complementar. O objetivo é que a educação física se realize numa rede de relações. É na transdisciplinaridade que estabelece seu campo de conhecimento e prática específicos e que igualmente se interligará com outras disciplinas, especialmente aquelas mais próximas. Na complexidade, abandona-se o monopólio do saber sem abandonar sua área de saber. A articulação dos saberes só será frutífera se as áreas de saber forem fecundas. É na transdisciplinaridade que se discutem e se constituem conhecimentos que são comuns e conhecimentos incomuns em relação de cooperação e antagonismos. Bom, antes da gente continuar, deixa eu falar um pouquinho sobre a transdisciplinaridade. O que é a transdisciplinaridade? É a ligação dos saberes em diferentes disciplinas. Vou dar um exemplo aí de alguns casos que pode ser trabalhado, a transdisciplinaridade. É quando você pega conhecimentos de outras áreas, de outras disciplinas e traz para a educação física. Nós podemos trabalhar, por exemplo, matemática, geografia, isso, claro, de acordo com a faixa etária do aluno. Nós podemos fazer dinâmicas, por exemplo, a gente explica antes para os meninos. Um exemplo para ser trabalhado é a questão da geografia. Você pode trabalhar estados e capitais. Você explica para os alunos e coloca para eles, olha, você vai ser, o seu nome vai ser a capital de Minas. Qual é a capital de Minas? Belo Horizonte. Você mostra para o outro, você vai ser a capital da Bahia. Qual a capital da Bahia? Salvador. E assim por diante. E aí o que você faz? Você coloca bolas, faz um círculo ali dos meninos, eles vão girando, vão estar ali correndo bem devagar, ou andando um pouquinho mais rápido, vai estar trabalhando na parte física, atividade física, e aí você pede para eles irem andando, ou pode dividir em grupos. E aí você deixa claro para eles, toda vez que eu falar, por exemplo, capital de tal estado, a resposta, a capital, quem tem o nome da capital, vai até a bola chutar para o gol. Aquele que for errado, a equipe perde ponto. E aquele que for certo, fizer o gol, a equipe ganha o ponto, porque ele acertou, e mais um se fizer o gol. Quer dizer, você trabalhou a geografia, você pode trabalhar a matemática, dependendo da idade dos alunos, você coloca, você vai ser o número 2, você vai ser o número 8, você vai ser o número 7. E aí você pode trabalhar adição, subtração, multiplicação ou divisão. Você coloca, você vai ser o número 8, aí coloca. Aí você fala, 2 vezes 4. A resposta, equivalente ao número, vai correr e chutar a bola. Então, quem é o menino que responde por número 8 é que vai chutar a bola. Ou seja, você trouxe um conhecimento de uma outra área e trabalhou na educação física. Por isso que eu falei na aula anterior da questão do paradigma da complexidade e da simplificação. Isso aí é uma coisa mais complexa. É você estar fugindo da simplificação e indo para o complexo. O que muitas às vezes não querem, porque é complicado. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que conhecer um pouco de outras áreas. Aí é mais complexo. Mas é uma aula mais divertida e o aluno vai estar aprendendo não apenas o chute, posicionamento, trabalho no físico, mas vai estar trabalhando também a questão da geografia, da matemática. Você vai estar ligado com outras áreas, que aliás
é o que pede, né, os PCRs aí, o CBC pede isso, que se trabalhe outras disciplinas e que se trabalhe o psíquico, não apenas o físico. Então são exemplos aí da transdisciplinaridade. Agora, diferentemente da interdisciplinaridade, que permanece no conhecimento proximal, a transdisciplinaridade realiza a interdisciplinaridade e a ultrapassa, gerando também desordens ao promover a relação de diferentes e até opostos. A transdisciplinaridade não se contenta com que cada área do conhecimento fale alguma coisa sobre algum objeto. É preciso também falar sobre a fala do outro, transpassar e ser transpassado pelo outro. Nas abordagens interdisciplinares, as disciplinas manifestam-se sobre a mesma temática, mas continuam sem se interpenetrar. Da transa das disciplinas pode-se gerar algo novo, algo que pelo andar paralelo das atividades interdisciplinares e pelo isolamento exigido pela pedagogia tradicional, não é possível. Da transa das disciplinas pode gerar crise e só no momento de crise se pode falar realmente de criatividade científica. Então a interdisciplinaridade é o quê? É o trabalho de disciplinas interligadas, disciplinas próximas. E aí a gente entra naquela questão, mas como trabalhar a interdisciplinaridade? Inter vem de entre, ou seja, aquelas disciplinas que têm temas parecidos. Aí você pega disciplinas, por exemplo, da enfermagem, nós temos a anatomia, citologia, biologia, que também é trabalhada na área de educação física. Então você pode desenvolver alguma dinâmica envolvendo essas áreas. Você está trabalhando a área da saúde, apesar de que a educação física também faz parte da área da saúde, mas você pode estar trabalhando lá um conteúdo lá específico da enfermagem e também faz parte, é próximo da educação física. Isso que é a interdisciplinaridade. A educação física transdisciplinar é a atividade aberta, aberta em sua prática e em sua concepção. Quanto mais aberta, maiores são as possibilidades de interação com outros campos do conhecimento. Aberta também significa a possibilidade de ultrapassá-los e de estabelecer diálogo com a cultura, com a sociedade e com referenciais emergentes. É na complexidade da transdisciplinaridade que uma disciplina poderá ser questionada, sofrer desorganização, que é condição para nova reorganização. Uma das diferenças da transdisciplinaridade para com a interdisciplinaridade é que esta pode acontecer sem nenhum abalo à ordem das disciplinas. Já a transdisciplinaridade deseja provocar discussão em vários horizontes e, sobretudo, extrapolar os tradicionalmente considerados como pertinentes à educação física. A transdisciplinaridade não pretende anular a interdisciplinaridade. A multidisciplinaridade, a polidisciplinaridade, pretende sim realizá-las e transpassá-las. A transdisciplinaridade está menos para a intradisciplinaridade e mais para a extradisciplinaridade. Para viver a transdisciplinaridade, faz-se necessário pular os muros da escola e aqueles que aprisionam nosso modo de ser e de conhecer. Como pular os muros da escola? Na área de conhecimento. Você formou em educação física, não quer dizer que o seu conhecimento tem que ser única e exclusivamente na área de educação física. Você precisa conhecer outras áreas para poder trazer, para engrandecer, fazer algo diferente na sua área de educação física. Então, é necessário uma inversão sensorial para ressignificar a vida diária, para aceder, como nos grandes ritos iniciáticos, a uma alteração do estado de consciência que nos obrigue a deslocar as fronteiras dentro das quais foi aprisionado no sistema de conhecimento. A transdisciplinaridade rompe com a lógica linear da relação de causa e efeito por conter o princípio de retroação pelo qual os efeitos que uma área do conhecimento sofre reorganizar-se e volta sobre sua própria causa.
Os efeitos transformam-se em causa e isto é, as causas se tornam feitos dos próprios efeitos. Hoje não há problemas que não sejam complexos e não há mais lugar para a sabedoria que não se abra para a pluralidade. Mas dentro dessa complexidade, todos eles têm uma dimensão humana, apresentando, portanto, implícita a qualidade de vida que deles decorre. A complexidade da corporeidade remete-nos a uma prática que se apresenta numa relação intricada de fios que se entrecruzam numa teia, isto é, conhecimento em rede. Essa prática não só ultrapassa fronteiras de nossos saberes específicos, como desequilibra nossa segurança. Nós precisamos ultrapassar os nossos saberes. Não podemos ficar presos apenas ao que aprendemos ou que vimos na nossa área. Nós precisamos, como eu falei agora há pouco, pular os muros da escola e procurar novos conhecimentos ou diferentes conhecimentos. Precisamos correr atrás de novos conhecimentos na nossa área, mas diferentes conhecimentos de outras áreas para a gente trazer, juntar com o conhecimento da nossa área para fazer uma coisa melhor, uma aula bacana. Que tipo de prática a educação física pode produzir quando supera a linearidade pré-programada da pedagogia tradicional? Quando abandona as práticas adaptativas e se insere no interminável mundo de mudanças que sinalizam um horizonte aberto. Superar a pedagogia praticada pela educação tradicional e superar os fundamentos da ciência clássica de dividir e de fragmentar parece ser um dos desafios que precisam ser superados caso queiramos, de fato, nos aproximar de uma educação do homem como unidade. O conhecimento hoje não deixa de ser especializado, mas isso não quer dizer isolado. A especialização continuará importante, mas sua relevância está na sua capacidade de atualizar-se continuamente interligada e interquestionada com outros saberes. Claro que essa proposta de pensamento complexo é fruto de um esforço em articular saberes dispersos, diversos e adversos. Mas a própria ideia de complexidade conduz a uma impossibilidade de unificar, uma vez que parte da incerteza admite o reconhecimento cara a cara com o indizível. A complexidade não é uma receita que se dá, é apenas um convite para a civilização das ideias. E essa foi mais uma videoaula de corporeidade. Até a nossa próxima videoaula. Até lá!